É isso aí, pessoal. Bem-vindos ao primeiro episódio do Startups Dilema. Eu sou Bruno Soares Boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou João Salarim. e hoje a gente está aqui no primeiro episódio do Startups Dilema para a gente fazer um podcast um pouco diferente e a gente quer começar apresentando para vocês qual que é a ideia do nosso bate-papo de hoje. A ideia do podcast não é fazer um podcast de entrevista, é contar um pouco dos dilemas dos empreendedores e das jornadas, dos desafios. Contar um pouco a vida real, né, de quem passou por parte do que é ser CEO, ser empreendedor e quais são os lados bons e os lados não contados nas entrevistas, nas matérias, né? Olhando as revistas, os jornais, as notícias online, parece que é uma história muito bonita, né, João? Tem um começo, um meio, o fim é sempre com um exit muito multimilionário, É uma ideia linda, mas a gente sabe alguém que a teve uma ideia, realidade. começa de uma ideia brilhante, a ideia brilhante dá super certo e pá, do dia para noite o empreendedor estourou e a verdade é muito menos glamurosa do que isso, né? E você, empreendedor que está nos ouvindo hoje, a gente quer que você saiba que estamos aqui também como apoiadores da sua jornada e a ideia é a gente poder realmente discutir as coisas que a gente aprendeu através dessa jornada. Em alguns momentos nós vamos trazer outros empreendedores experientes também. Não como conversamos, né, não para entrevistá-los, mas para a gente poder bater um papo aberto sobre os desafios, sobre as coisas que acontecem no dia a dia. Os podcasts que a gente acompanha, os conteúdos que a gente acompanha online, que a gente acompanhou nessa nossa jornada também como empreendedores, eles falam bastante sobre coisas muito específicas, coisas grandiosas, né? Tem vendas, marketing, M&A, mas quando a gente fala de vendas, tem 1 milhão de coisas que acontecem no dia a dia de vendas, tem 1 milhão de coisas que acontecem no dia a dia quando fala de marketing, por exemplo. Então a ideia é a gente trazer aqui num bate-papo bem descontraído coisas que a gente pensa sobre determinados assuntos. E uma coisa muito legal de falar aqui é que eu e o João nós não combinamos sobre o que a gente vai falar. A gente definiu um tópico, né? O tópico de hoje nós já vamos entrar, o tópico de hoje é crescimento, mas nós não combinamos o que um vai questionar para o outro, a gente não sabe o ponto de vista, talvez sejam divergentes em alguns pontos, talvez sejam convergentes em outros, a gente Vamos vai descobrindo descobrir ao vivo. já já. Isso aí. Exatamente. E bora lá então. João, conta um pouquinho para quem está nos ouvindo sobre a tua história, e depois eu vou contar um pouquinho da minha. Boa, maravilha, Brunão. Bom, eu sou empreendedor há muito tempo. Eu montei minha primeira startup em 2010, quando eu nem sabia o que era startup ainda. Eu nem sabia que eu estava montando uma startup. Eu era programador. Eu e um outro amigo programadores decidimos montar uma startup que era uma empresa. A gente criou um software para finanças pessoais e depois a gente queria criar outros. E a ideia era fazer uma revenda de software. A gente descobriu que não fazia sentido no meio do caminho, como muito empreendedor. E de lá para cá, eu sempre fui atuando nesse universo de tecnologia. Migrei de desenvolvimento para a área comercial e em 2016 eu entrei na Total Voice, na verdade, como funcionário, não sou fundador da Total Voice, mas entrei ali para liderar o comercial, acabei me tornando CEO, e a Total Voice foi o meu caso mais emblemático de sucesso empreendendo aí. Então, a gente cresceu super rápido, vendeu a Total Voice para a Zenvia em 2019, fiquei 2 anos como executivo lá na Zenvia, né, como diretor ali do segmento de voz. Saí em 2021, 2022, fui convidado para entrar como sócio da Queston, que é uma assessoria de M&A para startups. Então, eu brinco, né, que eu vendi a minha, agora eu quero vender a dos outros, né? E um resumo em 1 minuto da minha trajetória é esse. Brunão, conta um pouco da tua aí. Excelente. Eu tenho um background de tecnologia também. Eu trabalhei muitos anos na área, na época que nem se falava sobre empresas de tecnologia, né? Só a época das empresas de informática ou de telecomunicações. Fui, Informática, era muito bom, né? fui desenvolvedor de software durante muito tempo, fui escalando essa jornada, entendi que eu gostava realmente de juntar as duas coisas, tecnologia e negócios, e fui traçando essa jornada. Tentei ter alguns empreendimentos também na área digital, algumas
plataformas, um marketplace, nada que andou direito, vamos dizer assim, mas que gerou muito aprendizado. E em 2018, eu cofundei a Feeds. A Feeds foi uma das maiores, é uma das maiores plataformas de RH do Brasil hoje. Em 2018, eu cofundei ela e toquei como CEO também durante toda a jornada. E em 2022, apenas 4 anos depois da fundação, nós vendemos para TOTUS, um M&A que foi muito bacana. Depois fiquei mais 2 anos e meio, finalizando o earnout. E agora estou num momento de vida, num sabático ativo, como eu estou brincando, que é o sabático que eu tenho ficado mais tempo com a família, com o filho também, aproveitando para viajar e descansar, mas como bom empreendedor não dá para ficar 100% parado, né? Então tenho atuado como mentor para algumas startups e agora com essa nova empreitada junto contigo para a gente tocar esse podcast, que eu estou muito animado porque tem muita coisa para a gente falar aqui, eu acho que vai ser muito legal. Boa, legal. Sabático de empreendedor, né, Bruno? Termina a startup, vou ficar de boa. A minha esposa fala para mim, tu não vai durar uma semana. E ela acertou, realmente. Uma semana depois eu já tava mexendo, fazendo coisa, porque não dá, não fazer nada é impossível. É muito difícil, é muito difícil. Uma coisa que foi bom para mim, como o earnout acabou em dezembro, e aí a minha esposa e o meu filho estavam em férias, realmente deu para fazer umas férias, assim, tipo, a gente emendou e fez uns 2 meses de férias, umas férias mais caprichadas. Mas a hora que voltou para a rotina, escola do filho, rotina de casa, e aí não dá para ficar parado, né? E sim, gosto de estudar, gosto de ler, mas chega uma hora que a gente sente que precisa mais outras trocas com outras pessoas, com outros empreendedores e tudo mais, né? Sim. Então, boa. agora estou nessa jornada também, muito legal. Legal. Eu também estou bastante animado aqui com o podcast, acho que a gente vai poder falar de assuntos bem legais. Bacana ver que a gente vai poder contribuir com a nossa jornada aqui para muita gente. Eu estou animado por isso e também tenho certeza que a gente vai aprender muito, né? Eu vou aprender contigo, tu comigo e com os convidados. Acho que certamente também, então fico bastante feliz com isso. Crescimento. Então vamos falar de crescimento? Crescimento é o tema do dia. Eu trouxe uma perguntinha aqui no início, talvez para a gente começar aí, que é importância do crescimento para startup. Qual que é, né? Se fala muito sobre aquilo, ou tá crescendo, tá morrendo. Tem gente que fala que lifestyle business pode ser, tem gente que é contra, não, que tu precisa crescer. Qual que é a tua visão aí, cara? Como é que, de uma forma geral, né, crescimento, qual que é a relevância disso? A minha visão sobre crescimento é que existem momentos de crescer e momentos de aprender. E a questão da velocidade do crescimento está muito correlacionado ao que você quer fazer do teu negócio. Como o exemplo que tu deu, de ser um lifestyle business. Se o empreendedor está criando um negócio que está tudo bem crescer 20%, 30% ao ano, claro que no começo, proporcionalmente, cresce muito mais rápido, né? Mas se num estágio um pouquinho, já estou com 100 mil reais de MRR, 200 mil reais de MRR, enfim, e está tudo bem para ele crescer 20%, 30% ao ano, se isso for a estratégia da empresa, eu não vejo como problema. Para mim, o maior desafio que eu tenho encontrado no mercado é que o empreendedor ele não entende qual é a estratégia dele de crescimento e aí tu não consegue balizar se está indo bem ou mal. Porque se tu define que, por exemplo, não levantei uma rodada de investimento, eu estou tocando bootstrap, eu quero ser uma empresa de alto crescimento, e eu quero crescer 50% ao mês. E tu está crescendo 50% ao ano. E tu está crescendo 50% ao ano? Pô, show, legal, tá bom. É isso que tu está esperando, é isso que o mercado espera de ti, tá tudo bem. O que eu vejo muito, o problema é o contrário, é quando o empreendedor não sabe o que ele quer, não sabe qual que é a margem aceitada de crescimento para ele. Que é o normal, né, Bruno? É muito comum ver isso, né, que tu tá falando. Infelizmente, não sabe, vai executando e vai... Infelizmente é o padrão. Então, ele não tem uma estratégia, meio que deixa a vida me levar, vamos ver. Vamos crescer na velocidade que dá? Às vezes é para bom ou para ruim, mas é meio que assim, eu não sei quais são os parâmetros, vamos só seguir. E o que tu acha sobre isso? Todo mundo deveria estar crescendo, todo mundo deveria fazer um triple, double, 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 triple, triple, triple. Então, cara, minha visão, eu acho que é bem parecida com a tua em alguns aspectos.
eu não concordo com essa frase, né? Ou está crescendo, ou está morrendo, todo mundo tem que crescer, porque hoje, né, agora como investidor, como assessor de M&A, eu tenho acesso a projeção e número de um volume muito alto de startups. E, assim, ó, a notícia é que, assim, ó, se tem que crescer muito para estar bem, a gente não teria startup no Brasil. Porque a maioria esmagadora não está crescendo. Então, eu acho que a maior parte dos empreendedores de startup começa pensando grande. Né? Tipo, cara, eu não conheci, pelo menos nunca conversei com alguém que falou, não, eu quero montar uma coisa para me dar um salário de 5 mil por mês. Nunca conversei com esse empreendedor em tecnologia. É sempre o cara que tá, Uhum. não, quero ser unicórnio, eu quero estar sempre pensando na coisa, o mais alto que ele tem noção, é sempre lá que ele tá mirando. O que acontece é que, primeiro, tem a própria capacidade do empreendedor, né? Então, eu acho que todo empreendedor começa inexperiente, né? Montando a primeira empresa, isso faz parte do jogo. É, mas tem empreendedor que com o tempo ainda não. Parece que não estuda, não evolui. Então, com o tempo, ele está nesse dilema que tu falou que, cara, eu não sei quanto eu quero crescer. Na verdade, ele sabe o que. Ele tira um número da cabeça dele que ele quer crescer, porque existe o que tu quer e existe o que a empresa tem capacidade de fazer. São coisas completamente diferentes. Né? O que tu quer, Uhum. meu amigo, Uhum. pode botar o que tu quiser. O Excel aceita tudo. Uhum. Aí Exato. tu vê assim, ó. Ah, esse ano eu vou sair de, sei lá, 2 milhões para 6 milhões. Tá bom. O que tu fez no ano passado? Eu fiz 1 milhão e 900. Aí eu fui 1 milhão e 900 para 2 milhões, agora eu vou 2 para 6. Tá bom, estranho, mas conte-me mais. Aí tu abre a planilha, tu abre os números, cara, não. É tipo assim, ó, o vendedor que. Aí quando começa a destrinchar, tu vê que para isso acontecer, o vendedor que fazia 3 vendas agora ele tem que fazer 35. É tipo, Uhum. cara, não vai dar, cara. Não... E além disso, ele ainda vai encontrar mais três vendedores top performers assim, né? Exato. E é totalmente replicável. Assim, um vendedor vende 10 mil, então se eu trouxer cinco vendedores, vai vender 50 mil. Fechou. Exatamente. A pessoa se agarra nessa ideia que ela quer acreditar, tá bom, cara. Eu acho que. Então, acho que esse é um ponto. É o empreendedor que ele não consegue. A outra coisa é onde ele está situado, né? Então, tem, tem ambiente que não dá para crescer rápido, né? Tem. Dependendo Quando de ele está situado, é tipo assim, o tamanho de mercado, o mercado que ele está trabalhando, o tamanho do mercado, mercado, o ticket problema, médio, todas solução, essas variáveis, né? todas essas variáveis, exato, concorrência. Então, entrei num segmento que o mercado é muito pequeno, os clientes não têm dinheiro, a minha solução é um nice to have, não é must have, é, sabe? Aí eu quero crescer, triple, double. Não vai, amigão, não importa. Mas se for botar um empreendedor bom lá, ele vai. Se botar um empreendedor bom, ele vai fechar a empresa e vai abrir outra. Então, ele vai fechar mais Uhum, rápido. uhum. Porque tem, como dizem, né? Se você está numa avenida boa, é outra coisa, né? E o curioso disso é que eu acho que o ambiente que você está, ele é uma das coisas mais relevantes para que você possa prosperar ou não. Só que como você é um empreendedor inexperiente, em linhas gerais, quando está montando sua primeira startup, você não sabe identificar se o ambiente que você está é bom ou não. Uhum. Exatamente. Então, São muitas variáveis, né? Realmente é difícil. é muita variável. Exatamente. É aquilo Sem que a gente está contar que o falando. empreendedor ele sempre se engana, né? Porque o empreendedor, ele é quase que por regra, ele é otimista, né? Ele tá pegando um negócio que ninguém nunca fez, ou nunca fez daquela maneira, e ele acredita que ele vai conseguir fazer. Exatamente. Então, ele é otimista. Tu fala assim, tá, qual que é o tamanho endereçável desse teu mercado? Não, pessoas que adoram balinha, gummy, azul, sei lá, 50% da população. Pô, Uhum. não é bem assim, né? Eu adoro aqueles slides de Tan Sanson, que o Tan sempre é alguma coisa gigantesca na casa dos bilhões. Que o cara faz? Ele pega, olha todo o mercado movimentado lá. Tipo, esse mercado Uhum. movimenta 300 bilhões. Aí ele bota lá 300 bilhões. Cara, o que vai. Eu gosto do. Eu chamo de tamanho de mercado real, né? Que é tu pegar quantas empresas tem comparado, qual é o teu ticket médio, multiplica um pelo outro e vê. Né? Eu Uhum. já fiz algumas reuniões assim que
os empreendedores terminaram meio triste com com essa matemática, assim, tipo, vamos fazer o cálculo aqui. Aí fazia matemática, aí terminava assim, cara, bom, se tu conseguir 100% do mercado, tu vai faturar 10 milhões por ano. É isso que tu tá buscando? Aí eles se olhavam assim, cara, aí acabava a reunião, assim. Mas é relevante. Desse otimismo, né? De parece, não, se eu tiver 10, 20% do market share, então, cara, não é As bem pessoas por aí o caminho, subestimam né? também, né, o Muito. quão difícil é tu conseguir um percentual do market share. Se com apenas 1% disso aqui, cara, mas conseguir 1%, cara, desse mercado aqui não é Exato. simples, né? Aí vem E, eu quero bizarrice. trazer uma coisa que eu gosto de debater, principalmente com as startups que estão sei lá, entre os primeiros 0 a 100 mil reais de MRR, que é, talvez até antes de 0,50, mas com certeza entre 0,50 e de 0 a 100. Será que está na hora de crescer de verdade ou ainda está na hora de aprender? Excelente pergunta, excelente, Bruno. É, eu acho que eu montei um slide até para do workshop que eu dei no Startup CC lá que falava de crescimento, né? O que é o crescimento ideal. E daí eu separei por estágio. E o estágio de ideação, validação, qual que é o crescimento ideal lá? Eu botei, não importa. Que é o momento de aprender. Então não deveria. É, eu, é muito fácil, porque todo mundo quer crescer rápido, né? A gente, vamos voltar lá por Uhum. isso que todo mundo monta pensando no crescer rápido. E crescer rápido é faturar muito, né? E daí não importa se eu estou faturando para o cliente errado, é muito normal esse erro, que é eu acelero, eu estou acelerando na direção da parede, mas não estou vendo. Aí eu piso no Uhum. acelerador, porque o que importa é acelerar. Então, eu acho que é muito mais inteligente é, eu demorar mais nesse estágio dos 20, dos 30 mil, gastar um pouco mais de tempo aí para entender meu ICP, para entender se realmente eu estou vendendo para a pessoa certa, se realmente os meus principais Já testar clientes. alguns canais ali também, né? Isso. Se eu prefiro esperar um pouco para acelerar, para entender que eu estou no caminho certo, para quando eu entender o peso do acelerador, do que acelerar agora, né? Eu já vi algumas, e com certeza tu já viu também, gente que acelerou demais e chegou lá na frente. Aí o problema é tudo que desfazer o erro, né? Cheguei a Uhum. 1 milhão de faturamento, entendi que. Aí, só que agora eu entendo que daqui eu não consigo ir mais porque eu tô com muito cliente errado, agora eu tenho que ficar demitindo esses clientes. Aí eu descobri o certo agora, é muito mais custoso, toma um tempo absurdo, é um desgaste não só para o empreendedor, mas para a equipe, né? Pensa que assim, tudo que vocês estão fazendo aí, galera, a gente está fazendo tudo errado, agora vamos ter que refazer Uhum. tudo. É muito desgastante, então é um tópico excelente. Não sei qual que é a tua Eu, visão, Bruno. a minha visão é bem essa, e foi o que a gente fez na Feeds. Não com a consciência e com a claridade que eu tenho hoje, mas eu vou abrir alguns números dos primeiros 4 anos da Feeds aqui, os primeiros 3 anos, talvez. Falando de faturamento anual, né? No primeiro ano, a Feeds faturou 50 mil reais. Imagina trabalhar um ano inteiro, somar tudo que tu fez durante um ano, e, puta, Uhum. 50 mil reais. No segundo ano foi 500 mil reais, no terceiro ano 2 milhões e meio, e no quarto ano 10. Então repara que a gente demorou muito não, para mim foi saudável, um ano e pouquinho, mas com essa persistência de entender qual era o nosso público-alvo, porque nós tínhamos uma plataforma de RH, né? Então, assim, a gente vai vender para todo mundo? Não, as empresas de tecnologia e de comunicação começaram a fazer adoções melhores, o cliente gosta mais, ele fica mais, se a gente olhar para os usuários utilizando o produto, a gente começou a entender mais essa persona dentro desse cliente, a gente começou a entender ainda mais desse profissional de RH. Depois a gente foi testando uns canais, qual canal foi funcionando, os que funcionavam a gente aumentava a aposta, até que chega um momento que tu fala assim, pô, eu tô colocando R$1, vem 2. Pô, que Uhum. legal. Coloca R$1, vem 2,50, então eu posso colocar R$2, vai voltar 5. E aí aí a gente começou a falar de crescimento de verdade e começar a aumentar as apostas naquilo. Mas a nossa mentalidade foi muito de apostar naquilo que a gente sabia, o que a gente tinha testado e validado. E o que Sim. eu tenho visto, essa preocupação que a gente está falando do crescimento, das startups falarem assim, eu preciso crescer, eu preciso crescer, eu preciso crescer, eu preciso crescer, como se fosse um negócio desenfreado. E principalmente no início, que eu acho que é isso que a gente está reforçando aqui,
Sim, é importante fazer as primeiras vendas, sem dúvida. É o que mais, talvez o que mais vai validar o negócio é de fato vender. Mas é vender entendendo a tua venda, e não vender por Uhum. vender, não vender para bater meta de vendas. Uhum. Isso é muito normal, né? Eu acho que daí ó, eu pensei num ponto aqui que tem muita relação com isso que você está falando, que precisa caminhar junto, né? Que é a construção da cultura. Eu estava conversando com um amigo esse dia, ele estava falando de uma pessoa que ele contratou para liderar o comercial dele, e que essa pessoa criou um silo, né? Ele isolou o comercial do resto da empresa com esse foco de vamos vender a qualquer custo. Uma coisa que eles não faziam até então. O que aconteceu? Quando eu olhava especificamente para os dados do comercial da empresa, estava voando. Ele estava batendo as metas mais do que antes, vendendo muito mais. Tá? Mas quando eu olhava para a taxa de churn, estava horrível, porque aí começaram a clientes reclamar de coisas que nunca tinham reclamado antes, e sair xingando a empresa. Começou a acontecer um monte de coisa que não acontecia antes, e isso tem tudo a ver com a questão da cultura e contratação, né? Que é um dos desafios do crescimento, né? É muito fácil tu ter uma cultura com 4 pessoas, ter uma cultura com 30, depois com 100 Total. é outra coisa. Né? Mas criou essa coisa na empresa, e daí começou a acontecer isso, venda a qualquer custo. Então, é, é legal que essas coisas que a gente está falando aqui de crescimento, elas são super relevantes, mas os desafios eles mudam à medida que tu tá crescendo. Então, lá no início, eu preciso fazer isso certinho, tudo bem. Depois que eu fiz isso, não é porque eu resolvi isso que está resolvido para sempre, né? Pode acontecer isso. Eu Não contratei é. uma pessoa. São vários ciclos, né? São vários ciclos, exato. Então, isso aqui está resolvido por agora. Beleza, agora vai crescer, vai ter mais gente, vou chamar um novo líder e tal. De repente, isso aqui tá quebrado. Eu gosto de comparar a vida do empreendedor com. Sabe aquele cara que ele equilibra prato nos palitos? Ele bota umas varetas e vai Uhum. equilibrando prato assim. Aí vai botando um monte de prato pra rodar, daí de repente um prato caindo, ele vai lá, gira de novo, aí eventualmente um prato cai e quebra as partes, ele tem que pegar outro prato e botar pra girar. É tipo isso, né? Então, resolvi, pronto, tá resolvido. É, não existe, né? E esse negócio dos ciclos de crescimento também é importante trazer essa visibilidade, né? Aquela brincadeira que a gente falou no começo do exemplo que tu deu. Eu tenho um vendedor aqui que, vamos supor, o vendedor ele vende R$ 10.000 de MRR por mês. Pessoal, quando a gente falar de alguma métrica específica de SaaS aqui recorrente, mas pode conectar com uma métrica do seu negócio, se é um marketplace, enfim, se é um serviço online. Mas vamos pegar aqui um vendedor, né? Eu tenho um vendedor no meu time, eu só tenho um vendedor no meu time hoje. Minha startup está começando, ele está vendendo R$ 10.000 por mês, vamos arredondar aqui. Então, para eu vender R$ 50.000 por mês, eu preciso de 5 vendedores. Não, tu precisa de um time para vender R$ 50.000 por mês com consistência. E aí o teu custo de aquisição vai ficar muito mais alto, porque tu precisa de alguém para coordenar esse time, talvez tu vai precisar de mais pré-vendedores, ou para qualificação, ou para fazer outbound, ou mais pessoas no marketing para gerar mais lead, né? Então, e aí, depois que tu está vendendo R$ 50.000 por mês, que já é um excelente número, que tu alcança, tu vai para um outro ciclo, que é vender R$ 100.000, e aí tu tem um gerente, ou talvez até um diretor comercial, e aí tem outros desafios, enfim. Então, essa questão do crescimento também é uma espiral que está sempre evoluindo, e os desafios são sempre, eles não param de existir. Não acho que quem vende R$ 200.000 por mês está com a vida resolvida, porque quem vende R$ 200.000 por mês queria estar vendendo 300, né? E quem vende 300 queria estar vendendo 500, e isso vai ao infinito. Eu já me iludi, eu não sei se tu já se iludiu, Bruno, eu já me iludi que assim, cara, quando a minha startup chegar nesse patamar aqui, vai estar mais tranquilo. Eu já tive essa ilusão, não sei se tu já. Já. Eu acho que todos aqui, todos que estão aqui nos acompanhando, nos ouvindo, Talvez parece que tenha a alguém vida em algum momento vai pensando. estar um pouquinho mais fácil, né? Tem, com Deve ter certeza. alguém ouvindo aqui Com assim, pô, certeza mas tem alguém eu pensando. esperava que quando eu chegasse lá nos 5 ou nos 10 ia estar mais tranquila. Spoiler, não vai. É Não outro vai. Na desafio. verdade, os desafios ficam só mais difíceis, né? Maiores. A diferença que eu senti é que tu está mais preparado para lidar com aquilo. Porque tu vai criando mais Deveria estar. maturidade. Deveria estar, né? Deveria estar. Tu É tocou num ponto verdade. muito legal agora, porque é, crescimento, quero ter e tal. Só que o crescimento traz muita dor, né? É muito mais confortável, e também sem juízo de valor aqui, né? Mas é muito mais fácil ficar com uma empresa estável, né? Todo dia a mesma coisa, é muito mais fácil. Quando a empresa está crescendo, e especialmente se ela está crescendo rápido,
tu é obrigado a crescer mais rápido que a empresa. Ou Uhum. tu vai se virar o gargalo. Especialmente se tu é o CEO, se tu é ou um C-level da empresa, seja qual C-level for, né? Mas tu é um C-level da empresa. E infelizmente isso acontece, né? A empresa cresce e tu não se atualiza, tu não cresce. Então, é muito normal a gente ver a volta e meia um empreendedor que chega, sei lá, faturando seus 10 e não sabe o que é um EBITDA. Mas pra que serve EBITDA? Qual que é a diferença de caixa e competência? Cara, nesse estágio já deveria saber essas coisas. Lá atrás, quando tu Uhum. começou, tu era um programador, tu era um vendedor, beleza, é isso, né? Estamos validando ideia. Então, eu acho que esse é uma coisa que também muita gente não coloca na conta. Eu quero crescer, mas eu quero ter que lidar com essa dor do crescimento, porque é extremamente desconfortável, né? Que é a passagem que a gente sofreu, e eu lembro bem desse momento, porque eu pedi mentorias, fiz algumas mentorias, que é do empreendedor para o CEO, né? Então, eu lembro, assim, eu tinha 20, 30 colaboradores no início do ano e 100 colaboradores no final do ano. É, e eu saía das frentes que eu gostava de tocar, né? Eu tenho uma essência de produto, eu gosto da área de produto. E aí tu começa a se afastar, tu precisa começar a delegar mais, começa Uhum. a ter outros desafios e outras responsabilidades dentro da empresa. Então, o crescimento, a gente está falando aqui, pessoal, claro que quando a gente fala de crescimento vem muito no aspecto de marketing e vendas, mas se a gente dá um zoom out aqui, a gente tem que olhar o crescimento de uma forma ampla, porque o crescimento talvez comece ali em marketing e vendas, mas ele sempre tem um desdobramento global dentro da organização. Sempre vai ter algum gargalo ali. Se eu mando muito bem em vendas, em marketing, pensando numa estratégia de marketing-led growth aqui, se eu mando muito bem em marketing, vendas vai virar gargalo por um tempo. Aí vendas contrata, treina, vendas começa a bater meta, time de entregas, operações, implantação, enfim, começa a virar gargalo. Aí depois sobra para produto. Putz, entrou um monte de cliente diferente, Uhum. um monte de cliente. E esse ciclo vicioso aqui é até o fim, né? Tudo quebra na escala, né? É, enfim, é desafiador. E tem uma coisa E, que eu queria trazer aqui, Brunão. É, eu, eu cheguei a montar uma tabelinha, mas queria te ouvir também aqui, que é, vamos crescer. Aí a gente vai se compara com o Vale do Silício, triple, triple, double, 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 né? Mas aqui no Brasil é outra realidade, né? É, dito isso, o que é crescer rápido? O que é o crescimento bom? O que tá na média? O que tá muito bom? Qual que é a tua visão sobre isso? excelente pergunta. Eu acho que eu não tenho uma resposta pronta disso aí. Eu acho que assim, crescer rápido é crescer mais do que o esperado. E o que é o esperado? Aquilo que a gente comentou. Qual que é o teu negócio, o teu tamanho de mercado, o teu modelo de negócio, teu ticket médio, quanto que tu tem de investimento. Então, por exemplo, vamos pegar duas empresas muito parecidas, tá? Eu vou criar uma empresa A, tu vai criar uma empresa B. Os dois são software, SaaS, B2B, para o mesmo mercado. A gente virou concorrente. Eu e tu, a gente teve a mesma ideia, vamos fazer software de vendas. A gente vai criar um CRM. Eu sou o CRM A e o CRM B. Eu levantei 10 milhões de reais de investimento e tu tá bootstrap. A velocidade esperada de crescimento de nós dois é diferente. Não quer dizer que eu vá conseguir executar. Pode ser que eu não consiga fazer Exato. nada com esses 10 milhões. São coisas Mas o diferentes. esperado, mas o esperado é que eu cresça mais que tu. Então, vamos supor que é esperado que no meu segundo ou terceiro ano eu atinja, no meu segundo ano eu bata 10 milhões de faturamento. Quanto que para ti o esperado é que tu bata 2? Pô, legal, bootstrap, tu e mais dois amigos aí fundaram a empresa, estão crescendo devagarzinho. Só que no final do segundo ano, tu não bateu 2, tu bateu 3. Eu acho que teu Uhum. crescimento está melhor que o meu, mesmo eu tendo batido 10. Porque eu bati o que era esperado. Se eu peguei 10 milhões de reais, eu tenho que transformar 10 milhões de reais em 10 milhões de Tem receita. que Por exemplo, entregar, números né? hipotéticos aqui. Se tu bater a mesma Tem que coisa que eu com entregar. 10 milhões de reais, tu tá desempenhando um papel muito pior, né? Isso, exatamente. Então, eu acho que, fundamentalmente falando, o que é crescimento, o que se espera de crescimento, é baseado no teu negócio, no teu tamanho de mercado, nas tuas alavancas e o quanto que tu captou de dinheiro, né? Tua experiência, enfim. Então, acho que pega todas essas variáveis e a gente consegue estimar o que é esperado. E se tu fizer pior que isso, tu não cresceu também,
e se tu fizer mais que isso, talvez tenha crescido bem. Alguma coisa nessa linha. Boa, excelente, Bruno. Eu peguei aqui eu até montei uma tabelinha que eu peguei, eu não sei se quem está nos ouvindo aqui conhece, ou se tu conhece também, Bruno, mas a Bessemer Venture Partners, eles lançam um material muito legal anualmente, que é o State of the Cloud, que é um material onde eles discorrem um pouco. Consumi muito conteúdo deles. É muito bom, o conteúdo deles é muito, muito bom. Não só esse material, mas eles têm muito conteúdo bom. E o State of the Cloud, então, para quem está ouvindo aí, ele é basicamente visite esse material, ele é muito bom. É um material anual que eles lançam, onde eles falam um pouco do que eles esperam para o mercado de tecnologia para os próximos anos, o que eles estão vendo de tendência, o que eles viram que aconteceu melhor ou pior. Eles pegam algumas das empresas investidas deles, eles têm várias empresas públicas que foram investidas por eles, Twilio, LinkedIn, entre outras aí. LinkedIn foi comprado pela Microsoft. Eles têm várias empresas listadas, várias empresas que fizeram exit, e eles pegam nesse material, além de falar essas coisas, eles listam uma tabelinha de métricas onde eles colocam o good, better and best. Então, dentro dos investidos deles, quem é o bom, quem que é o melhor e quem que é o top da classe. Eles olham para churn, olham para crescimento, olham para uma série de coisas, tá? E daí quando a gente olha para os investidos deles, eles investiram nas startups mais bem-sucedidas do planeta, né? É até injusto a comparação. Como o que eu fiz? Eu decidi trazer, com base nas centenas de startups que eu tive acesso aqui às projeções de números, eu decidi fazer uma versão mais abrasileirada aqui do negócio, né? Porque, né? Triple, double, double, double aqui no Brasil é 1 em 1 milhão, é muito raro, né? Então, dito isso, se a gente estivesse comparando com startups crescimento, aí eu separei aqui em estágio, né? Então, tipo, um estágio inicial de ideação, validação, tração inicial, tração e escala. Ideação, validação, não importa, né? Então, o que é good, better and best? Não importa quanto é que está crescendo, é aquilo que a gente falou, tem que estar validando e entendendo. No estágio de tração inicial, quem está performando bem aqui no Brasil é quem no terceiro ano de vida passa de 1 milhão de receita. Então, o primeiro ano fez... Anual. Isso. Acho que é o exemplo da FIDS, né? Fez 50 mil, 500 mil, 2 milhões, né? 2 milhões e meio. Isso. Então, a FIDS até acima. Mas, então, fiz 2 anos e no terceiro passei de 1 milhão, tá bom, comparado com o que a gente vê por aqui. No segundo ano passou de 1 milhão, tá melhor ainda. E quem já no primeiro ano, e daí muito cuidado, né? Fez a avaliação bem feita, logicamente, mas já no primeiro ano consegue fazer mais de 1 milhão de receita, esse aqui é o best in class. Um cara que está já no estágio de tração, quem está crescendo, estágio de tração eu estou considerando aqui um cara que está fazendo 6, 7 milhões, até no máximo um topo aqui, uns 10, né? Mas mais ou menos nessa faixa. Quem está crescendo acima de 75%, tá bom. Quem está crescendo acima de 100%, tá melhor ainda. E quem está crescendo qualquer coisa acima de 125% aqui é o top da turma, assim, é o cara diferenciado mesmo. E quando a gente olha para quem está faturando mais de 10 milhões, o cara que está numa escala, já passou desse estágio de 10 milhões aí, quem está crescendo acima de 60% tá bom, 80% tá bom, 80% tá melhor ainda, e quem está crescendo ainda acima de 100% aqui também é o melhor da classe aqui. Então, esses números são bem mais modestos. Eu comparei várias startups aqui para chegar nisso aqui, né? E mesmo sendo modestos, são números muito desafiadores, né? Imagina chegar a 10 milhões de faturamento e falar assim, não, para eu estar no bench, eu tenho que dobrar a empresa. Eu demorei 4, 5 anos para chegar aqui, e agora, nos próximos 12 meses, eu preciso dobrar a minha receita, né? Olha que loucura. Isso aqui é um ponto bacana, que eu acho legal a gente usar isso aqui como referência para entender. Só que acontece muito, eu não sei se aconteceu isso contigo, Bruno, mas aconteceu muito comigo na Total Voice. A Total Voice cresceu de forma agressiva também. Acho que não tão agressiva quanto a FIDS, né? A gente fez 172 mil, 1 milhão
2 milhões e 100 e 5 milhões. Então, nesses mesmos 4 anos aqui, a gente cresceu, não foi tão agressivo quanto a FITS, mas foi bem agressivo, né, comparado com a média que a gente viu por aqui. Mas a sensação que eu tinha era que a gente era horrível e não sabia o que estava fazendo. E eu acho que essa é a armadilha do... É legal saber o benchmark, mas também ficar se comparando o tempo inteiro é horrível, né? Porque tu fica pensando sempre que nada do que tu faz tá bom. Eu tinha essa sensação. Hoje, olhando pro que a Total Voice fez, e olhando para as startups do Brasil aqui, eu vejo, cara, a gente tava muito bem. Eu não tinha noção. Inclusive, entendeu por que a Zenvia ficou interessada, provavelmente, em vocês, né? Exato, é. Então, não sei se tu tinha essa sensação também, sabe? Tipo, cara, a gente não tá bom, a gente... porque tu sempre se compara com quem tá melhor, né? Isso. Na época que a gente estava tocando a empresa, eu achava que a gente estava mandando bem, tá? Assim, a gente tava fazendo um bom trabalho, a gente tinha noção disso. Mas eu só entendi o quão bem era esse trabalho a hora que eu saí da operação e comecei a receber. Porque quando a gente anunciou o M&A lá em 2022, muita gente apareceu para conversar comigo. Uhum. E aí eu realmente estava com as portas bem abertas, porque eu queria conhecer outros empreendedores e ver. E aí, quando eu fui me comparar com esse pessoal, na verdade, não com intenção de comparar, mas quando eu fiquei recebendo essas informações, conhecendo mais gente, e eu vi que o que a gente tinha feito realmente foi bem fora da curva. Mas então assim, eu demorei para entender isso, porque no meio da operação tu tá querendo sempre mais, melhor, mais eficiente, e uma busca meio que incessante pela, entre aspas, perfeição aqui, assim, né? Uhum. Sim, tu fica se comparando com o coleguinha que tá performando melhor. E o curioso é que a gente não sabe o que tá acontecendo de verdade, né? Porque Não sabe. Então. o crescimento, a gente olha sempre a receita. Receita é a linha lá de cima da DRE. Essa linha estar bonita ou não, assim, dá para fazer essa linha ficar bonita. Né? Tem caminhos de fazer essa linha ficar bonita, destruindo todas as linhas de baixo. Que existe muito esse. Eu acho que agora tá um pouco mais fraco, mas especialmente em 2021 ali, muito esse negócio do crescimento a qualquer custo, né? Do não vamos queimar que alguma coisa que não é receita, que olhar para margem bruta, que olhar para EBITDA. O que é isso? Eu quero saber de receita bruta e crescimento a qualquer custo. Aí a empresa cheia de gente, então às vezes a gente está se comparando com o cara que está crescendo, mas ele está montando um negócio que não para de pé, que É isso. De fora não dá para entender a maçaroca que tá lá dentro, né? exatamente, tá uma saroca, tá um... Obviamente não vou citar o nome da empresa aqui, mas me veio na cabeça um caso aqui de uma empresa de um amigo. Eles estavam crescendo num ritmo mais modesto, assim, e tinha um benchmark lá do mercado que era o cara que crescia assustadoramente, que tinha captado, eu acho que, sei lá, perto de 100 milhões de reais, assim, tinha captado um volume muito alto e crescia a níveis assustadores, etc, etc. Chegou um dia, esse cara anunciou que não estava conseguindo fazer parar de pé e mudou o foco da empresa. Deixou de ser concorrente dele. Cara, eu não consigo. Caramba. Ou seja, se ele estivesse comparando com o cara e tentando, não, vou tentar fazer igual. Aí ele vai lá, pega dinheiro, enche de funcionários, sabe? Aí a realidade, Total. nesse caso específico, a realidade foi pública, né? Porque muitos casos não é público. Muitos casos a gente não fica sabendo, mas os números estão tudo horrível, o churn e tal. E as notícias e os blogs, startups e TechCrunches da vida, tá todo mundo voando. Parece que tá todo mundo mandando super bem. Você é a única pessoa que não sabe exatamente o que tá fazendo, cheio de dúvidas. E parece que tá todo mundo... E a realidade, pessoal, não é essa. A realidade é que tá todo mundo meio que... Uma vez uma frase que nem era de empreendedorismo, que era assim... Não tem esse negócio de ser adulto, cara. Tá todo mundo crescendo e aprendendo a lidar com as suas frustrações, com as suas coisas, entendeu? Aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70 anos. Não tem esse negócio de ser adulto e dominar a vida. E eu vejo isso muito no empreendedor também, porque como a gente falou, é a questão dos ciclos. Tu pode ter dominado o teu momento de faturar 1 milhão. Puta, até 1 milhão eu dominei. Tá, mas agora tu tem que faturar 5. E vão ter outras dúvidas, outros desafios.
depois você vai faturar 10, 15, 20, 50, 100, né? Uhum. A gente está apontando para a reta final aqui do podcast, mas a gente falou um pouquinho de VC e eu queria conectar Venture Capital com crescimento, que eu preciso de Venture Capital para crescer? Excelente pergunta, Bruno. Eu acho que não é achismo. É assim, ó, do que eu vejo por aí, não existe uma correlação entre o dinheiro fazer necessariamente crescer mais rápido. A gente está falando aqui da Feeds e da Total Voice, que cresceram mais rápido do que a maior parte das startups. A gente pegou muito pouco dinheiro, né? A Total Voice pegou 270 mil, a Feeds acho que também não pegou muito. 700 mil, ou seja, muito pouco dinheiro. E a gente conseguiu crescer muito rápido. O que acontece é que existe esse mito na cabeça de que dinheiro necessariamente vai trazer. O que acontece na realidade. Assim, ó, deixa eu por partes aqui. Primeiro, tem mercado que precisa, né? Então pensa no Nubank da vida. Pensa no cara B2C. B2C de massa, de né? massa. Esse cara não vai conseguir. Um mercado gigantesco, né, tão absurdamente alto, não vai conseguir atingir essas pessoas gastando pouco dinheiro. Precisa. Esse cara precisa e Mesmo é isso. que o produto fosse maravilhoso, o canal, o go-to-market, Não dá. um negócio de massa, precisa alcançar muita gente. Exato. E custa caro. Esse cara precisa. Agora, quando a gente vai para um negócio B2B, eu não vou nem entrar em que ticket que é aqui, mas em linhas gerais, eu vejo que captação é usada para mascarar gestão mal feita. Então, em vez de ser uma coisa assim, ó, que eu faço minha planilha, eu vejo o que eu preciso e quanto eu vou crescer, porque eu fiz a minha projeção bem feita e vou crescer isso aqui, e portanto estou optando por queimar um pouco de caixa nesse momento aqui, aí vou captar para suprir isso aqui para continuar no crescimento, esse seria o jeito certo. O que acontece a minha projeção ela é um achismo, eu quero que ela dê certo, né? Da onde eu tirei esses números eu não posso falar, mas sabemos. O Excel aceitou, tá tudo certo. O Excel aceitou, exato. Aí eu me convenço que eu preciso captar, sei lá, 5 milhões. Por quê? Porque é legal, né? Eu acho que eu já tô no tamanho de 5 milhões. O mercado né? todo tá captando, né? Né? A galera tá captando 5, né, pô? Eu não vou pegar 1 milhão só, né? Eu vou pegar 5. Aí acontece o efeito contrário, que eu pego 5 milhões e eu monto a planilha para gastar 5 milhões. Tipo, puta, tu gastou só 3, bota mais dev sênior. Bota mais dev sênior, que aí vai, paga em dólar os dev. Aí tu consegue fazer. Aí só que vira uma bizarrice do tipo assim, ó. Na minha área de engenharia, por exemplo, eu vinha contratando uma pessoa a cada 3 meses. De repente, nos próximos 6 meses, eu contrato 45. Cara, não faz o menor sentido. O que acontece é que não dá certo. Eu capto dinheiro, gasto, botando uma porrada de pessoa que eu nem sei se precisa, não funciona, e daí minha empresa começa a andar de lado, ou às vezes até anda um pouquinho rápido, eu consigo captar. Só que o empreendedor não para pensar é que esse investidor quer retorno, né? Então agora tu tens uma dívida ali de retornar, então tu precisa trazer algum retorno para esse cara. Mas na prática, eu acho que o empreendedor que está bem preparado e que faz bem a projeção, ele consegue crescer com captação. Mas a prática que a gente vê é que é isso, para tapar a gestão mal feita. E meio que muda o foco, né? O foco é gastar dinheiro agora e não fazer um negócio bem estruturado, né? Eu tenho... Como a gente não teve Venture Capital, nós levantamos 700 mil reais lá em 2019, basicamente com anjos, enfim, networking, né? Foram vários anjos, cada um aportou um pouco. Eu sempre tive dinheiro escasso. Então, contra o dinheiro escasso, tu precisa de uma gestão muito bem feita, e foi o que a gente conseguiu fazer na Feeds. Muito obrigado. E a gente, cara, olhar os unit economics no detalhe, todos os meses ou todas as semanas, para garantir que estava tudo em ordem, né, e tudo mais. Mas eu lembro de conversar com amigos que o foco dele não estava na empresa. O foco dele estava em ou captar ou como gastar o dinheiro que ele tinha captado. E uma vez eu conversei com
com um amigo. Em algum momento a gente vai trazer ele aqui para falar. Inclusive, com certeza vai ter vários episódios para falar sobre venture capital, investimento e tudo mais, né? Uhum. Mas uma vez ele falou assim, ele captou, não lembro agora quanto, sei lá, 1 milhão e pouco, e ele falou que foi um dos piores momentos da empresa, porque assim, ele se via obrigado a gastar dinheiro, ele não conseguia gastar de uma maneira inteligente como ele queria, mas ele estava sendo pressionado para gastar. E aí ele falou uma frase para mim que me marcou até hoje, que eu passo adiante, que ele falou assim, cara, não capte dinheiro se você não tem um plano ganhador, vencedor, para aplicar, para fazer o deploy desse dinheiro. E Perfeito. dentro da Feeds, em 2021, eu acho, a gente tava nessa pira de, putz, cara, não acredito que daqui a pouco eu vou olhar para M&A, eu nunca captei, eu tava me sentindo meio que um fracassado por não ter ido para uma rodada de investimento, assim, sabe? Que E é aí, vendido isso no mercado, né? Como se a notícia exatamente, captou 50 milhões, captou 50 milhões, agora isso. tu só assumiu um compromisso gigantesco, tu tem que entregar, né? No... E aí eu tava com tudo isso na cabeça, aí a gente achou um fundo e a gente recebeu o primeiro documento de, né, meio que um MOU ali, assim, pra gente. E aí eu fiz rollback no projeto. Falei, cara, desculpa, agradeço o tempo de vocês, a gente não vai assinar com vocês. Já tava com o dinheiro acertado, prazo, ia começar a diligência, e eu fiz rollback. E foi uma das decisões mais difíceis dentro da Feeds, mas de longe, uma das mais acertadas, porque a gente não precisava daquele dinheiro, porque eu não tinha um plano vencedor para usar aquele dinheiro. E aí, como que acabou acontecendo comigo? Fazer isso, esse exemplo que tu deu. Eu comecei a montar projeções forçando gastar dinheiro e não forçando crescer o negócio, sabe? Que são coisas diferentes. Então, eu passei por uma coisa assim, similar, Bruno. a minha resposta para a pergunta de é preciso VC para crescer, não, não é. Claro que às vezes tu precisa de dinheiro, às vezes sair do 0 para 1 é muito difícil. Aqueles 200, a primeira rodada que a gente levantou foi 200 mil reais. Pô, com 200 mil reais, a gente contratou as primeiras 2, 3 pessoas, tu começa a aumentar um pouquinho o investimento em um dia paga, tu vai num evento, então tu começa a realmente tirar o negócio do chão, mas não necessariamente ir para um investimento institucional e levantar muito mais dinheiro que tu consegue ou que tu acha que precisa realmente faça sentido. Sim. Eu acho que esse dinheiro no início, assim, é claro que conseguir dinheiro sem ter nada validado é muito difícil, né? Especialmente se para empreendedor que não tem experiência, não tem histórico, né? Para quem já tem algum histórico é mais fácil, né? Daí o dinheiro aparece mesmo quando tu não quer, né? Agora é mais difícil, mas esse dinheiro no início ele é super bem-vindo. Não é muita coisa, cara, 200 mil, 300 mil, especialmente hoje em dia, assim, tipo, não é muita coisa. Mas agora levantar essas rodadas grandes, eu também fiz uma, eu não vou dizer que quase fiz uma bobagem, mas eu tava num caminho de pegar um dinheiro também. Eu lembro que eu tava falando com alguns fundos, antes de vender também. Eu tava querendo captar investimento, eu fui falar com um fundo, e eu tava querendo pegar uma quantidade muito baixa de dinheiro para o que as startups que estavam no meu estágio pegavam. Porque eu fui na Uhum. minha planilha lá e foi isso. Cara, Quanto que eu preciso, né? Não é. quanto que eu consigo levantar, é quanto que eu Uhum, preciso para o meu plano. exato. E tinha sido pouco dinheiro. E eu fui pra rua. Daí eu lembro que eu falei com o investidor, ele falou, cara, ele não chegou, a gente não chegou a avançar, mas ele falou assim, ó, legal, gostei, mas eu vou te mostrar, tu vai precisar de mais dinheiro. Tu vai. Ele estava falando que ele queria. E o mais dinheiro que ele estava falando era tipo 3 vezes mais do que eu estava dizendo que eu precisava. E eu fui com essa sensação também, cara, eu tô fazendo errado. A gente vai pegar mais dinheiro mesmo, será, cara? E daí, para fazer. Exatamente, eu voltei pra planilha, tá mal. Mas dinheiro fazer o quê aqui? Aí tu é botando gente, né? Que o maior gasto de uma empresa de tecnologia é pessoas. Aí tu sai botando pessoas. Aumenta a gente, aumenta salário, É, promove. mas tipo, eu, eu nem sei se eu vou precisar dessas pessoas, eu vou botar. Aí começa a se perder, né? Acho que Total. não faz sentido, meu amigo. Boa, João. Muito feliz com o nosso primeiro episódio aqui hoje. Deu para ver que a gente tem muita coisa para falar ainda. Dá pra falar Já por dava para 3 horas, gravar. né? Isso, já dá para gravar o primeiro episódio de 2, 3 horas, né? Meio com Joe Rogan, assim. Uhum. Mas vamos deixar para os próximos episódios aí da nossa temporada Startup Dilema. Muito legal. Pessoal, acompanha a gente aí que vai ter muita coisa legal pela frente, muitos assuntos. E se você tiver alguma sugestão de algum tópico, né, que você que está nos ouvindo aí, manda para a gente nas redes sociais, comenta aqui
no YouTube, enfim, nas redes sociais. Vamos tirar uns cortes aqui também. E, pô, muito legal poder tocar essa ideia contigo hoje. Boa, Brunão, digo mesmo, obrigado aí pelo papo. Quem estiver nos assistindo, eu espero que tenha gostado, assim, tanto quanto eu gostei. Como o Bruno disse, estamos à disposição aí para conversar sobre esse assunto ou outros, né? Pode adicionar a gente no LinkedIn, pode comentar no YouTube, pode mandar mensagem por onde for aí, que vai ser um prazer conversar sobre startups, crescimento, quaisquer assuntos correlatos. Valeu, pessoal. Até a Valeu, próxima. um abração, até mais.